Aleluia. Salve a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu só vou esse momento. Abra a Bíblia, o profeta chorão, Jeremias. Glória a Deus. Capítulo 29. Jeremias, profeta chorão, 29, versículo 13 e 14. Bendiga o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei, para o exílio. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou apenas concordar com o nosso presbítero Thomas, poder tomar assentos. Deus convidando na sua graça, sabedoria, porque quer falar conosco nesta noite. Eu quero fazer uma palavra que mais a igreja tem precisado nesses últimos meses. É conhecer seu Deus, é ter intimidade com Ele, não através da fé do irmão, do pastor, do evangelista, é ter sua própria intimidade com Deus. Chega um certo momento no livro que Paulo exaltando a sua igreja, ele diz assim: vai ter momento próprio Deus trazer toda a clareza das coisas, para ninguém nos enganar. Então Deus quer se revelar a cada um de nós, de uma forma que a gente diga: meu Deus, o que é que está acontecendo? Ele quer se revelar para mim, para você. Mas antes disso, eu quero tratar algo que as pessoas hoje têm. Tem pessoas que usam a internet e não gostam de assistir, investir na sua vida espiritual, escutando ministrações. Eu amo ver ministrações. Certo, errado, eu vou venerando. O que é bom, eu publico para a igreja se alimentar, que gera edificação. O que não, eu descarto, mas eu gosto de escutar. Aleluia, de escutar tudo, reter e guardar aquilo que edifica, aquilo que é bom. Amém, amados? Então deixa eu falar alguma coisa que estão tentando enganar a igreja de Cristo. Nosso presbítero Thomas pegou sobre isso, sobre a vida de Cristo que vai julgar as nações. Mas eu e você tem que entender uma coisa: se a gente nasceu de novo, se a gente está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, já pode glorificar, você já pode adorar, você é livre. Não tem mais condenação. E lá desse livro de condenação, um livro da vida. E hoje as pessoas estão botando patamar a dimensão do próprio Deus, que ninguém vai atingir, lançando um jugo, um peso na igreja, para ela ter medo. Com isso ela quer mostrar que ela é mais santa do que outras pessoas. E ninguém, no livro de Eclesiastes diz: aqui na terra dos viventes não há um justo sequer, que na sua caminhada não vá falhar, não peque.
Então o sacrifício que Deus fez por mim e por você, Ele perdoou o meu pecado no momento que eu me converti. No dia de hoje e até o dia do arrebatamento da sua vida. Pastor, o senhor está fazendo apologia ao pecado? Jamais. Em 1 de João diz: aquele que é regenerado por Deus não pode viver mais pecando, porque dentro dele habita o Espírito de Deus. Não estou fazendo apologia ao pecado. Eu quero dizer que estão ministrando coisas que é inatingível. E como o céu é alto, ninguém chega lá. A casa de Deus, o terceiro céu. Então as pessoas estão lutando um nível que olha assim: meu Deus do céu. Se Deus botar uma holofote no nome desse, ele vai se perder. Porque diante dele ninguém pode usar máscara. Eu posso disfarçar para qualquer pessoa, mas com Deus não. E para ministrar hoje, essa palavra vem rindo muito no meu coração. Alguns dias, o nervosismo que eu subi hoje para pregar, fazia tempo que eu não vinha. Minhas pernas tremendo, já fui ali, já voltei. Mas Deus vai tomar conta que Ele quer tratar com o seu povo. Então você já pode glorificar a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, só para você começar. Vamos lá para Romanos. Não é sobre isso não, é falar sobre o conselho de Deus. Mas eu tenho que tratar isso. Quando eu vejo qualquer coisa, tem algumas pessoas que se intitulavam pastor, trouxe orientação para a igreja tem que ser uma igreja de Pereira, que penetre as coisas, que saiba aquilo que está sendo ministrado, para não ser enganado por ninguém. Mas eu também vejo esse lado de pessoas que ela quer mudar a forma dela, ela diz que é correta a forma dela. Não, Deus deu a cada igreja. Israel são 12 tribos, cada uma da sua forma. Então, um formalismo de culto. Ninguém me diga que as pessoas que salvam reformadores são padres que Deus abriu a mente deles, bispos, homens que foram usados por Deus, mas que ele aprendeu a forma que ele herdaram de Roma. A igreja é livre. O Jesus do poço de Samaria falou uma coisa interessante, conversando com uma mulher, a uma pessoa. A pessoa não quer pregar para ela. Meu Jesus disse: mulher, me dê água. Eu, samaritana, sendo tu judeu, e ali teve um diálogo, uma conversa. Ei, eu lhe trouxe nessa noite para ter uma conversa particular comigo e com vocês. E no final daquela conversa, Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, tu é quem me pediria água. E a água que eu te der vai jorrar para a vida eterna. E tu nunca mais ia ter sede, desejo pelo mundo, prazer pelas coisas carnais, porque eu ia te encher da minha glória. Ela disse: se eu me dar dessa água, essa agora a conversa mudou. Mas chega um momento também, no decorrer dessa conversa, em João 4, que ele disse: vamos adorar a Deus. Um disse aqui no monte, outro dia lá em Jerusalém. Ele disse: chegou o momento, a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Você lavando o seu prato, você adora a Deus. Você trabalhando, você adora a Deus. Na sua casa, você adora a Deus. No presídio, você adora a Deus. Dirigindo seu carro, você adora a Deus. Você não está preso mais a esse formalismo do tempo. E engana um povo querendo lançar. Então, eu vou ler Romanos 8. Para ter esse jugo logo de condenação que quer lançar na igreja que Jesus comprou e ele mesmo justificou. Meu Deus do céu. E não é isso não, isso é só para introduçãozinha para você ter paz na sua mente. E pregadores aí eu diria que não perde fala. Deixar o Espírito me conduzir naquele que ele quer tratar com o seu povo, fazendo mesmo o seu povo de ser salvo. Agora, pois, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo
Jesus que livrou da lei do pecado e da morte. O irmão só peca, isso está em João 8. Depois você medita lá, escuta somente, vai dar tempo, não, muita coisa. Vou tratar com você nessa noite. Aí Jesus disse: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, ser livre. Chega aos fariseus, os religiosos da época, me livrar de quê? Aí Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, não é livre. E aquele que vive pecando não vai permanecer para sempre. Mas o que é livre? Quem é que é livre, irmão? Levanta a mão. Já fala ao Senhor: Deus te levou, você é livre. Ele disse: é a imagem dele, irmão, é a semelhança dele, a gente não é Deus. Isso Satanás foi lá no jardim do Éden para enganar. Tu vais ser Deus. Tu não vai morrer, irmão. A gente fica doente, a gente fica enfermo. Lá em Eclesiastes, o que acontece ao ímpio acontece ao justo. Tem crente com diabetes, tem crente com câncer. O que acontece com dois não é a mesma coisa. Tem pessoas que dizem: como é que acontece isso? Um cara religioso. Toda pessoa acha que é pecado. Quando Deus quer tratar, Ele trata com a sua igreja de várias formas. Antes de eu vir para cá, eu estava vendo os mártires. Eu gosto dessa história falando do cristianismo, das pessoas que sofreram, os imperadores romanos que foram cruel, truculentos, assassinos, mas que tentaram parar a igreja de Deus. Irmão, pode quebrar país, nação, mas a igreja vai estar de pé sempre, porque o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Não é uma pessoa, não é uma placa, é o Deus vivo que ressuscitou ao terceiro dia e da destra de Deus. Mostra, irmão, livre. Irmão, a queda está em Romanos 5 também. Não precisa abrir. Agora só vou falar com você. Não estou entrando na ministração, não. Quero dar uma pincelada para trazer esse peso. E a pessoa vai perguntar: você é salvo? Ela questiona a sua salvação. Eu quero saber se o que Deus falou em Efésios é verdade ou não. Para mim é pura verdade. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é presente dele, é graça dele. Quando Jesus olha para a sua igreja, ele olha para Cristo, aquele que o justificou, aquele que perdoou o seu pecado. Quando ele olha para o mundo, irmão, ele não tem misericórdia. Esse mundo está sendo entesourado para o dia da ira de Deus. Os irmãos perguntam: pastor, o senhor é salvo? Sou, irmão, porque ele me justificou em Cristo Jesus. Então entenda isso, irmão. Não deixe lançar um jugo na sua vida, não. Paulo, quando as pessoas queriam voltar ao rudimento da lei e costumes, e algumas coisas já tinham sido tiradas, algumas Deus continua usando para tratar o seu povo. Disse: vocês querem viver da lei, se você tropeçar em qualquer coisa da lei, você será condenado de tudo que está na lei. Quer voltar para a lei? É decisão sua. Você vai ter que guardar o sábado. Porque tem uma religião que guarda o sábado. E a Bíblia diz que Deus o santificou, e Deus separou. Só que você não guardar o sábado, você já está condenado. Não é para falar da palavra, não. Então tem que conhecer a palavra. Por que você não guarda o sábado? Deixa de trabalhar no sábado. Senão você realmente vai para o inferno se você acreditar. E eu acredito que você salva por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você desejar qualquer pessoa, você já está condenado. Então, irmão, tire esse peso. Você é livre para adorar, para glorificar, para engrandecer, para trabalhar, para servir a Ele com prazer e com alegria, porque não há mais junto. É prazer, irmão. Não formalismo. Não porque isso. E não pode ir na igreja. Então, disciplina. O que é de Deus, o que é de Deus, irmão? Deus trata com a sua igreja. Tinha 7 igrejas na Ásia. 2 ela disse: essa está tranquila, está dentro do meu padrão. 5, falta alguma coisa a ser aperfeiçoada. Ele disse: consegue, que eu estou dando tempo. Deus dá tempo ao seu povo juntar seus pés, se consertar, se arrepender e chegar perto do grande eu sou, para o adorar, glorificar, perfeito. Mas Ele quer o arrependimento.
Deu para entender, amado? Então, com perfeição, não diga não. Se botar uma holofote em mim e você sabe isso não é nem para a gente estar aqui dentro. Então nós falamos pelo dia de hoje, não é nem pelo de ontem. É verdade ou não? Não tem pessoas que botam um nível que eu não sei que jogo é esse. Aí eu vou falar dos evangelhos. Eu estava com o novo aqui tratando eles. Estuda os evangelhos. Uma pessoa querendo um milagre, Jesus numa casa, abriram o telhado, colocaram o homem lá, e na hora que colocaram ele lá, pediram algo. Não precisou nem pedir, não, porque Jesus é muito bom. Ele já sabe o que você precisa. Mas quando abriram que o homem era paralítico e botou perto do Senhor, o Senhor olha para ele e disse: grande é a tua fé, estão perdoados os teus pecados. Jesus sabia ou não, irmão, que aquele homem ia pecar de novo? Sabia na caminhada, porque ele era humano. Só que ele cumpriu toda a lei, foi ele mesmo, nele mesmo, viveu sem nada. Nada adianta querer, não, eu sou mais santo. Irmão, se eu pegar qualquer pessoa, botar um paletó, botar uma Bíblia na mão, por aí todo mundo sabe a paz do Senhor. É trambiqueiro, é ladrão, mas só tem uma roupa. Então só quem conhece pesa a gente, é Deus ao nosso interior. Quando entra na casa de 19, que Jesus me ajuda aqui. É de Atos dos Apóstolos. É Jesus. Se eu não estou enganado, que fala de Zaqueu. Quando entrou na casa de Zaqueu, foi o que Jesus falou, amados. Hoje chegou salvação nessa casa. E Zaqueu disse: eu devolvo o que a lei pedia 4 vezes, e o que eu tenho vou dar metade para o povo. Disse: hoje, imediato. Jesus chega para outra mulher: vai, filho, não pegue mais. Paulo foi falar sobre salvação da família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É claro, ele vai entender a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos nos moldar a palavra de Deus para chegar à semelhança dele. Nunca seremos Deus, irmão. Tire isso da sua cabeça. Isso é imaginário. Isso é a pessoa tentando lhe enganar. Cuidado com o que você escuta. Quer lançar um jugo na igreja de Deus? Nesse sentido, aí eu digo sem medo de errar: eu sou escolhido, eu sou eleito, porque eu sei que eu vou morar no céu. É porque ele me resolveu. Eu não sabia nem que tinha inferno, mas um dia a graça dele veio sobre a minha vida, e o Espírito dentro de mim. Então eu sou salvo, você é salvo, porque fomos selados com o Espírito dele. Não é ninguém que comprou para mim, para você. Ele disse: eu comprei vocês com alto preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o sangue do meu filho. Então você é amado de Deus, amado. Você tem motivo para glorificar Ele pelo que Ele já fez, e trabalhar Ele com amor pelo aquilo que Ele já lhe deu. A pessoa fala do Evangelho como fosse um peso, que conversa. Evangelho é liberdade, não libertinagem, para adorar, glorificar, trabalhar e servir ao Senhor com prazer. Ser mártir por Ele se precisar, sim. A gente não sabe o que vai acontecer no nosso país, mas sabemos que as coisas saíram para trás. E Deus é soberano, vai acontecer na nossa nação, se a gente quiser ou não, o que Deus já determinou. Se Ele quiser perseguição na sua igreja, se prepare, mas Deus vai nos capacitar com o Espírito dele para suportar o que a gente tiver que passar, porque Ele nos selou com o Espírito dele, e o Espírito nos prepara para isso. Eu me lembro no começo da minha caminhada, aprender um pastor, e ele falava uma coisa linda: preso, torturado. O nome dele era pastor Hernandes. Ele e sua família foi preso, arrastado. E não foi ficção, não é ilustração, foi velhinho. Disse: Hernandes, nega Jesus Cristo, senão vou matar teus filhos. E na frente de todo mundo, irmão, foi fuzilado os filhos dele, e aquele homem entrou em pranto. E daqui a pouco pega a esposa dele e coloca na trincheira para mesma coisa, para matar. E aquele homem começa a chorar, entrar em pranto.
Deus, eu não aguento. Quando ele estava pensando em desistir, porque a unidade é muito grande, irmão. A mulher disse: filho, não desista. Nossos filhos já partiram ao lado dele. Eu estou te esperando lá. Mataram a esposa dele, mataram ele, mas ele não abriu mão da sua fé. A nossa fé é tudo que temos, irmão. Para que hoje o inimigo não rouba da gente. Posição rouba da gente, irmão. Mas a nossa salvação, ninguém tem o poder de roubar, não. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar no nome dele. Eu nasci nesse tempo, irmão. E ainda tem gente lá fora morrendo por causa do Evangelho. Então, irmão, quando você vê um pastor que esteja com esse legalismo, tentando oprimir somente, saia. Você não aguenta. Ele bota o nível de Deus tendo dificuldade. Que a fórmula dele é a correta. Deus não tem fórmula, está aqui. Agora, o que Deus condenar, o que Deus dizer é abominação, é abominação. Por isso, para você, Deus está seu irmão. Diga, irmão, o mal sempre foi e será Jesus de Nazaré. Paulo diz: não seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Como os evangelhos mastigam, como um animal pega o capim e mastiga. Dentro dele, não sei se é o boi que fica mastigando a vaga, né? Fica mastigando. Tudo ali, irmão, que ele quer. Ele foi caluniado, aguentou, ele ensinou, aguentou as calúnias. Chamaram ele expulsava demônio do Beelzebul. Porque você não aguenta nada. Está tempo da gente se revestir de autoridade do Espírito Santo para viver um novo nível com Deus. Não de menino, Pai, mas com pessoas maduras, pronto a tudo que Deus nos enviava. Tudo, irmão, que Deus enviava. Como os evangelhos, irmão. Se pedir tua capa de atômica. Não, mas dinheiro não é nada. Tive um problema para resolver, que mandaram eu resolver aqui. Quando falaram para mim, é dinheiro isso. Eu pago para resolver o problema. Você está disposto a pagar quando você não deve para um problema ser solucionado? Ou você vai brigar? A Bíblia diz: o que depender de você, tenha paz com todo mundo. Para você ter paz, muitas vezes você tem que perder. E muitas vezes você não tem disposição para perder. Será que você tem disposição para isso? Isso é o cristianismo, irmão. Fora isso, eu não conheço outro. Bota uma placa e a igreja não entra mais dentro da outra, fazendo divisão do reino de Deus. Foi a palavra de Jesus, ele disse: somos um Pai. A Trindade, ele compara a Trindade, eles têm que ser dessa mesma forma. Com a divisão do reino, vigie, que você não sabe. A Bíblia diz: quem com ele não se juntar, vai ter que se espalhar. Então tenha paz, irmão. É por isso que eu abraço homem de Deus sério, da Batista, da Presbiteriana, que eu vejo que é homem de Deus, eu abraço para dentro do quartel, que a gente é homem de Cristo Jesus, da Assembleia de Deus. Porque a gente aqui não está carregando prato, tem um rei que reina aqui ao longo da igreja. A gente apenas é um canal, é uma vozinha dele, a gente é uma oral, somente anunciando que ele é. Amém, amados? Entenderam isso? Quando você vê um pregador perturbado no juízo, falando isso, mostrando o poder de Deus, pode ter certeza, irmão, que ele não vive nem metade, sem medo de errar, nem metade apaixonando. E quando botar lá dentro, pelo menos maldade, egoísmo e soberba, ele tem já dentro do seu coração. Ele se acha melhor do que os outros, ele passa a querer ao lugar de Deus. E ninguém tem o direito a isso. Então quero lhe proteger disso também. Amém, amados? Deixa eu correr agora. Salmo 139, versículo 13 e o 15.
pois tu me formaste, Luís 139, 13 ao 15. Pois tu me formaste, o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Bendito é o nome do Senhor. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Gálatas 1,15. Se eu não estiver enganado, diz que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. O que é que eu quero dizer? Deus já me escolheu antes da fundação do mundo. Você não está entendendo onde eu quero chegar? Deus cuida de você, do seu nascimento. Vamos continuar andando. Você se formando. Mas pastor, eu não fui projeto de Deus. Aliás, da minha família. Se você veio ao mundo, você é projeto de Deus, sim. A seleção que faz é Deus para a minha terra. Não foi eu nem você que desejou, foi o próprio Deus. E ele disse que uns são para a glória do nome dele, e um guardado por dia da ira. É verdade. Mas como nós entendemos, ele abriu o nosso entendimento para entender a sua palavra. Então ele cuida de nós dia a dia, na sua presença. Amém, amados? Então na criação lá no Éden, foi que Deus preparou tudo que a gente precisava para depois colocar o homem. Então todo escape para mim, você está aqui com vida, foi Deus que veio dando. Aí você diz, mas eu sofri tanto na minha vida. Foi Deus que lhe deu graça, foi Deus que lhe deu escape. Se você está vivo hoje, foi muito livramento de Deus na sua vida. É por isso que você está aqui podendo adorar, glorificar, dizer que Ele é grande, Ele teve paciência quando você não queria nada com Ele. Olha que o amor dele é inconstante. Ele disse que nós não queríamos nada com Ele. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Você não quer nem conversa, e Deus já conversa mal. Então, desde que você, é por isso que vamos salvar cada dia, glorificar os teus dias que não está vivendo. Imagina os livramentos. Alguns sabem aqui, irmão, muitos de nós, eu me lembro da minha vida, irmão, nas pressões da vida, eu comprei veneno de rato para tomar. E nesse Deus não permitiu, me veio o medo, e eu joguei fora. Nem minha família acha que sabe disso. Porque Ele não queria eu. Ele tinha um propósito na minha vida. E quando na tua vida Deus tem um propósito, e tem coisa que só você sabe, que o Espírito está tratando com você. Quantas noites você por aí, e Deus me livrando, não, comigo não acontece, meu corpo é fechado. Ele disse que tem a chave da morte, é Ele. Ninguém tem, irmão. O homem pensa que bota um revólver, uma 12, uma metralhadora, eu vou tirar a vida, se Ele permitir. O dono da vida é Ele. Na nossa caminhada, Mateus 28:20, aquele versículo que fala, ele por todo mundo fazer discípulo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine a guardar tudo o que tem escrito nela. E eu estou convosco todos os dias. Irmão, Deus está contigo no dia bom, no dia mau, no dia que você sente a presença dEle, que dá vontade de chorar, no dia que você não sente, Ele está contigo, porque Ele prometeu e Ele
eu faço isso, então eu aceito. Eu amo isso lá em Jeremias. Não se glorie o forte na sua força, como eu amo essa coisa. O rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, porque nada dentro de Deus. Lá em Daniel não existia celular, não existia carro, não existia avião. Deus já falou nos últimos dias: eu vou dar sabedoria como nunca se ouve na terra. Você fala com uma pessoa do outro lado do mundo, foi Deus que deu a sabedoria, e muito fica na sua soberba, gastando naquilo que nem devia, ou mandar pesquisar alguém lá no espaço, gastando bilhões e bilhões, e a terra passando necessidade, porque o mundo é do maligno. Mas Jesus está vindo com o governo dele, milenar, mostrando: ele é Deus, e não há outro governo superior dele, de justiça, amor e bondade. Estudar o que, irmão? Que não existe nada, que Deus já falou. Se perde o sábio. Por isso que a pessoa fala uma coisa que eu faço, você faz não. Ele permite, porque se ele quiser que eu e você vegete, ele leva a gente para o hospital e vai vegetar. A gente tem que ter essa consciência, igreja. Está vendo que a gente não entende? Não adianta você querer brigar, por isso eu se não temos inimigo, Romanos 14, 12, cada um de nós vamos dar conta. Por minha segurança não está em mim, não, irmão. Eu confio nele, eu chamo a ele: Jesus, vem cá, minha história é contigo. Eu não quero anjo, não, eu quero negócio contigo. Meu negócio é contigo. Jesus, filho de Davi, está gritando demais, não tem problema não. Eu quero chamar a atenção dele para mim, chamar a atenção dele para a tua vida, que ele vai mudar a tua história. Chama a atenção dele, que ele vai mudar a tua história. Ele pode fazer hoje, mas ninguém pode. Por isso que as pessoas gostam dessas coisas. Vamos fazer uma campanha para isso, uma campanha para aquilo. Vamos buscar Deus, irmão. Vamos buscar Ele. Vamos estar na presença dEle. Dizer: Jesus, vem cá. Vem na minha casa, bota tudo em ordem. Jesus está falando isso para um lugarzinho. Ele é arquiteto do universo. A tua casa vai tudo para um lugar. Mas vamos com sinceridade buscar Ele. Ele falou em Jeremias: buscar-me eles, me achareis, quando vou buscar de todo o vosso coração. Tem que ser de todo o coração, irmão. Não tem crente no meio do muro, não, em cima do muro, não. Ou você será, eu sou não tem outra opção, não, irmão. E graças a Deus que a gente resolveu aceitar Ele, é glorificar Ele, engrandecer a Ele. Meu Deus. No Salmo 23, 4, isso que eu disse até na nossa caminhada: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nós que somos casados, eu e os meus pais a partir, naquele momento é só Deus que vai. Se tiver com Ele, Ele vai estar conosco. Glória a Deus. Lá em Timóteo, capítulo 4, 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira. E agora que está me esperando é a coroa, meu irmão, certeza, é convicção. Diga assim: meu irmão, isso é pessoal, deixa ninguém roubar seu não. Olha para o seu irmão: diga, irmão, a salvação é sua, é pessoal. Quem lhe deu por você foi Jesus de Nazaré. Não foi a igreja pentecostal, foi verdade de vida, não. Foi Jesus lá na cruz que comprou para mim e para você, foi de graça. Agora a gente tem que valorizar e amar Ele acima de tudo, entender isso. Que eu falei o que, irmão? Começo, meio e fim. Meu Deus. Aleluia. Então na morte, Romanos 8, 14, vamos lá para ele. Bota o céu como uma coisa inatingível, irmão. Quem entendeu, às vezes esse cara estuda isso. Jesus chega na hora, Jones, a pessoa estressada. A pessoa tem que passar pelo discipulado. O cara está lá no hospital, assim, ele se arrependeu com sinceridade. A gente só vem para agradar aquele que a gente ama. A gente é casado. A
A esposa se lembra, a data, ela gosta de se lembrar da data de aniversário dela. É verdade ou não? A gente é casado. Se lembra, ela quer ganhar um perfume, quer ganhar um cheiro, ela quer. Então Deus quer que a gente conheça Ele mais, a gente tem mais intimidade, chegar mais perto dEle. É só para isso. Entendeu como é a história, irmão? 14. Pois todos. Pronto, é isso aqui. Vou tentar me encurtar agora, eu ia trabalhar mais em cima disso. É o que eu tenho buscado. Ser guiado totalmente por Deus, não por minha vontade. 8,14 em Romanos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebesse o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Está vendo o que eu lhe falei? Atemorizados. Mas recebesse o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E Ele mesmo, o próprio Espírito, é Ele comigo, não é Ele contigo. E Ele mesmo, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, pastor nenhum, irmão nenhum, profeta nenhum tem direito disso, mas é tudo dele. É por isso que a glória é dele. Você não tem necessidade para aparecer para ninguém, não, irmão. A gente tem necessidade para servir. Por isso que ele diz: meu reino é tudo diferente. Quer ser grande mesmo no meu reino? Fique no bastidor, vai limpar o banheiro. Quem estava aqui no culto hoje? Levanta a mão. Bem alto, irmão. Você tem saúde. Foi que eu parei, vou para pegar a cadeira para servir aqui. Ah, eu sou o senhor presidente. O senhor desceu para servir. Meu lugar é externo. Deus me deu o governo confiando. Eu vou lutar a casa dele, eu vou lutar enquanto tiver vida. E os sucessores continuem. Desci para servir, não é desonra nenhuma, não. Eu tenho que ver o que é melhor. Eu vi pessoas em pé, eu disse: não pode. Chegar dentro. Então, quantas pessoas, estava falando do nosso irmão Felipe, a gente faz as coisas, as pessoas esperam aplausos, esperam tapinha nas costas, e quando não é feito, o seu ego, o pastor não me viu, não reconheceu, meu irmão, o que é que a Bíblia tem a respeito disso? Se eu fizer direto, de vez em quando eu me lembro, eu digo: irmão, que Deus te abençoe, foi bênção, glória a Deus. Mas se eu esquecer, irmão, a bênção veio do céu. Eu escuto 10 esmolas, não tem para ninguém ver, não. Dá a mão para trás para que ninguém veja, porque teu galardão tem que ser de Deus, não é dos homens, não. Eu podia pregar todo domingo, quem faz causa sou eu sou presidente do ministério, mas eu não prego porque eu quero estar aqui. Eu quero ver os obreiros crescer, para ter alimento para dar ao povo, para multiplicar, estão aprendendo, estão buscando. Então, no tempo de Deus, Deus vai te aperfeiçoar, você também vai pregar, vai ministrar, sai da sua parede aqui e glorificar Deus com a tua vida lá fora. E o pessoal não entende. Mas meu pastor, 2 semanas, não quero, eu só me alimentar. Nossa irmã inglês está ali, faleceu a avó dela. Já tinha determinado numa igreja neutra, onde ia dar só meu nome, e ele encheu minha botija de azeite, buscar a presença dele. Vou por sítio de oração. Quando eu chego em casa, ele escreveu: pastor, Deus guardou minha avó. Eu disse: amanhã a gente vai estar junto, que o corpo é para isso. Então deixei minha vontade, a minha era de estar buscando, mas a irmã estava precisando da presença da gente como corpo. Então deixei a minha vontade de lado. E isso muitas vezes na tua vida você vai ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Essa segunda-feira eu não queria conversar com ninguém. Eu queria somente comigo. E aqui a gente marcar e projetar no seu dia. A gente não pode nem projetar. Vou levar para fazer um lancezinho, mas nem for uma água lá na frente. Quando der meio-dia, mas eu vou passar o dia orando de espelho, falando com Deus, buscando direção. Por isso que diz aqui, Jeremias: busque todo o coração. Não, eu nunca quero enganar você, mas também não quero ser enganado por ninguém na terra. Então, irmão, eu quero ter
fogo aceso no meu coração. Quando eu me converti, a pessoa dizia, foi no mês de janeiro, eu gostava dessa festa pagã de carnaval. Isso não vai aguentar. Vai fazer 22 anos, irmão, não teve carnaval certo. Se cumpriu o que Jesus disse, aquele que meu Pai me dá. Ninguém toma da minha mão. Disseram até o dia, talvez disseram o dia que você ia sair da presença dele. Quem lhe chamou é mais forte. Estão lhe cobrando lá do passado. O inimigo está lhe cobrando coisa lá do passado. Diga aí que está escrito. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então, irmão, a última coisa que a gente precisa buscar Deus de todo o coração, com toda a intensidade. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que diz Paulo na Santa Ceia, quando nós analisarmos a nossa vida, cobramos de nós. Cobre, irmão, cobre de você mesmo, cobre. Tem noite que eu não durmo. Mas vou dizer porque eu não durmo, porque eu me cobro, que tem aquilo que viver. Não é só com um problema, eu penso na igreja, e não sei o quê, porque tem aquilo que eu tenho que viver. A minha noite fica assim pequena. Eu fico me cobrando. O que está escrito, irmão, eu quero viver, não sei você. Eu desejo pelo menos chegar assim, parecido um pouquinho com Jesus lá no céu. Parecido um pouquinho, eu quero deixar um legado, dizer, poxa, meu pastor deixou um legado assim na vida. Amém, amados? Então busque Deus, irmão. Todo o coração, com sinceridade. Mostra as suas fraquezas aí, Deus. Eu sou fraco nessa área, eu tenho debilidade nessa área. Deus, eu caio nela direto, irmão. A graça vai ser instantânea. No dia, de repente, Jacó viveu a vida dele todinha. 14 anos a gente já sabe porque ele foi enrolado por Labão. Mas talvez passou mais um pouco. Mas teve um dia que ele passou ali e disse: eu só vou sair daqui quando ele me mudar. Ele só saiu lá transformado. Lutou com Deus e prevaleceu. Tu não é mais Jacó. Tu agora. E ele não estava atrás de bens, irmão? Não. Ele queria a bênção do céu, que é a mais importante. Ele já voltou rico, cheio de riqueza, mandou dar presente para a irmã dele, com família, com tudo. E ele saiu sem nada, mas já conhecia. E a gente não pode viver de conhecer, nem de experiência de A, de B, de C, de fulano, de irmão tal, de Beltrano. Eu tenho que ter experiência, você tem que ter a sua experiência com ele. Sabe por quê? Porque ele diz lá em João: aqueles que me amam guardam a minha palavra, e eu e meu Pai viremos a ele, faremos dele morada, e nos manifestaremos a ele. Deus quer se manifestar na tua vida e na minha vida, e a gente sabe, primeiro ele trata conosco, e depois o que está tem que ir tudo para um lugar, porque ele é arquiteto do universo. Tudo tem que ir para um lugar. Se eu digo às pessoas, algumas vezes sequer me procuram, vai quebrando a cabeça aqui, ali. Tudo aperreado. Quando chega para mim, a palavra diz isso. Aí o pastor sabe isso, porque está escrito. Você viu um anjo me ensinar? Não, está escrito. E a pessoa corre atrás do versículo, porque ela não se doutrina. A ler 3 capítulos da Bíblia por mim. Me dê um versículo, mas está me ligando. Você tem a palavra na sua mão, valorize ela, ame ela, irmão. Ela vai tratar com você de uma forma tão grande que você, Deus vai levar direções tão grandes. Irmão, se Deus está no vislumbre, o que é céu, tu vai pular, vai dizer: Deus, o que é tanto tempo eu perdi, Deus. Se parar certas coisas do mundo, não, irmão. Deus tem coisa superior para mim, para você, que você nem imagina. Se não penetrou no coração do homem que Deus está preparando para mim e para você. E por que eu vou falar de buscar Ele? Vou lhe dizer por quê. Eu já fui muito precipitado, já inventando, já quebrei tanta cara. Pensei que todo mundo era meu amigo e me vendendo nas esquinas, falando mal de mim, me prejudicando. E eu quero dizer: não, Deus, me ensina. Eu quero ouvir tua voz. Já errei demais. Diga assim: irmão, vamos deixar de errar, vamos ficar mais calados, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, vamos se alimentar da palavra, que a gente todo dia, todo embaraço da vida, vai conversar com um,
não tem mais direção. Um fala uma coisa, outro fala outra, eu estou indeciso. Mas a palavra, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai a meu Pai, a não ser por mim. A palavra já é a pulsão do crente. Essa de ninguém não vai com fulano, fulano de satisfação, autopiedade. Meu Deus, está me acochando demais. Ele está sendo injusto. Isso é falsa piedade. Pecando, faltando ensaio, meu Deus. Banquinho, meu filho. Respeito. Aí quando bota no banco, não. Ele foi muito duro, aí chega para o outro. Aí o outro é mais espiritual, o outro é mais espiritual. Meu Deus, não devia ter feito isso contigo, não. Ele não devia, não. Não, mas meu santo está sendo perseguido. Conversa, mas é perseguição, não. Ela tem que criar vergonha, obedecer a autoridade que Deus botou na vida dele. Ainda dá de vir para o evangelista. Não sabe, irmão, se embaraça não. Nesse dia a gente estava lá, não foi isso? Coisa linda, né? Irmão, ninguém cantou nem um hino. Enquanto o pastor aqui da Assembleia de Deus chegou lá, eu vi esse meu amigo que trabalhou comigo. Um hino não abrir a boca. É feito papel. Tudo robôzinho, mas funciona. Aqui é todo mundo quer se meter, eu quero me meter. Deixa eu me meter também no negócio do jogo. Então, mas tu não é dinâmico, não, Thomas. Acaba com isso, Thomas. Tu só quer esse negócio de se consagrar. Acaba com isso. Thomas, a gente quer lazer. Você precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, é diferente. Se tiver muito lazer sem Jesus, não dá não. O insatisfeito, vai falar com o insatisfeito, vai gerar dois insatisfeitos, depois dá um 8. Aí depois falando do pastor começa a pecar. Fala do líder, fala disso. E os agentes secretos, ele aqui, mas Deus fez ele aqui. A igreja não ama mais. A igreja não entende. Pastor muito ignorante. Eu deitado no mundo, disse, cada macaco no seu galho. Eu sei o que eu suporto, irmão, sabe? Eu não quero levar aquilo que não é seu, não. Fique para aquilo que é seu. Deus me chamou para quê? Para adorar, para glorificar, para servir a Ele, para viver a vida do Espírito dele. Eu tenho prazer comigo estar na portaria. Chegue mais cedo, bonito, elegante, boa noite. Seja bem-vindo, meu amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, se prepare, que Deus vai falar com você nessa noite. Tem uma palavra lá na frente. Com alegria. E no tempo que Deus quiser, irmão. Quem me conhece muito bem, né? Fiz parte do ministério. Os 3 anos de serviço como pastor. Nunca botaram para pregar um dia. Ali dá muita oportunidade. Ali está tratando contigo. Ali está cuidando de você. Ali você é sincero. Ali você diz quem você é. Irmão, é muito bom. Deus prepara cada encontro. Então, pastor, eu queria contar um caso simples para você ver o que está acontecendo no nosso meio. Pastor da Brasil para Cristo do Varador. De vez em quando eu pego ele aqui. Um cidadão adulterou na igreja dele. Para você ver como é que uma coisa sendo banalizada no nosso meio. Adulterou. Foi para a igreja, perto da dele. Com 2 meses chega aí. O pastor deu assim, no altar. Fulano para no altar. Manda ele dizer, mas pastor, ele vai se constranger em pecado. Ele tem que descer, manda ele descer, mano. Aí lá vem ele, pastor, que agora eu sou diácono. Tu é diácono? Deixa eu perguntar, tu já voltou para a tua mulher? Se arrependa, rapaz. Você é o rei. Deixa Deus tratar com você. Não se marquei não, porque Deus sabe. Só quem leva para o céu é Deus. É por isso que é lindo isso. Um nariz a si próprio. E aí, chegou outro e me contou, eu amo essas histórias. E de pastor, eu nem conheço.
Chegou uma missionária, começa por uma vez, essa não dá para segurar não. Sou missionária, porque conforme esse me preparou, me ensinou, eu vou ser para o seminário ou alguém que tem uma base boa para me estruturar. Não, pastor, foi só o céu. Só o céu. Você é missionário de quê? De pregar nos ônibus. Eu prego, quando eu pregar, saio arrecadando, pedindo para ti. É isso aí, irmão. E é isso aí que diz que é evangelho. Aí chega a pessoa e diz, pastor, não toque no vaso, irmão, isso não é vaso não, isso é vazio, tem que ser trabalhado. Ou então tem que ser quebrado para Deus fazer de novo, que não se sujeita à sã doutrina de Deus, porque a doutrina incomoda a gente, mexe no nosso ego, no nosso orgulho. Eu acho que é para começar mais leve de essa turma, que era para ser mais capuloso aqui, irmão. A Assembleia de Deus de Fundão de Fora, há 22 anos atrás, o mais religioso que era para ser da igreja seria eu. Meu antigo pastor tinha medo de mim, para não ser religioso. Ele nem sabia, eu tenho medo. Então eu cresci, irmão, em ministério sólido, maduro. Pessoas que vão desorientar. Então é tempo de ver, sabe por quê? De buscar o Senhor. E nesse trecho aqui a gente sabe de Jeremias. É triste esse trecho, sabe por quê? Porque o povo ia ser disperso. Uma leva ia para Babilônia, outro ia fugir, outro ia morrer suado. Você não trazer de volta, mas primeiro eu vou castigar, porque Deus também castiga aquele que o ama. Ele açoita, repreende aquele que o ama. Por isso que lá em Apocalipse diz, lembra da onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Por isso, irmão, que a palavra para a gente nessa noite, já falei, Deus vai cuidar da gente. Quando a gente nasce, até a gente morrer. Salvação não. Agora, eu quero ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Não sei você. Em Gálatas diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Minha carne só quer pecar, ela não quer conversa com Deus. Mas o que tem que vencer, prevalecer é o Espírito, é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. E a Bíblia diz, contra estas coisas não há lei. Porque quem está em Cristo Jesus crucificar a sua carne. A Bíblia é isso. É por isso que poucas pessoas glorificam. Porque o Evangelho é esse. Ó, vou fazer um 7 de erro. Se Deus quiser, irmão, agora, tem uma nuvem de glória dele, batizar muitas pessoas, não falar em línguas, no dom de língua, batizar você já é. Deus é vivo, ele vai te batizar. Mas Deus não está preso a mim, a uma coisa, a um evento que eu vou fazer. Eu vou fazer, sim, eu vou fazer para atrair as pessoas lá de fora para dentro como atrativo, para a minha alma, para Cristo. Meu intuito é isso. A não ser isso. Então vamos só celebrar, vamos dar junto, porque a gente já vai morar no céu. Entenderam, amados? Então busque você servir a Deus, busque Ele de todo o coração, busque com toda a sua força, dizer, meu Deus, quão distante eu estou da tua palavra, me ajude a chegar. Não sei se você se entristece com isso, quando olha a palavra dele, cada coisa que eu posto, eu estou me quebrando a mim mesmo. Agora que eu escrevo, eu estou me quebrando a mim mesmo. Eu disse, Deus, eu tenho que viver. Para mim, nunca discurso tem que ser maior do que a minha vida. Entenderam o recado que eu disse para você nessa noite? Busque a Deus de todo o coração. Busque com sinceridade. Pode estar disperso, Ele traz de volta. Ele traz a alegria que se perdeu. Como Davi disse, restitui-me a alegria da salvação, Senhor. Traz de volta ela para mim, eu preciso dela. Peça a Ele, se você perdeu, se seu coração já não arde pela palavra quando é pregada, Senhor, eu não sinto nenhuma lágrima mascar de meus olhos na tua palavra, tem algo de errado em mim, eu sou adorador. Paulo estava apanhando, mas eles estão apanhando. Vamos cantar, vamos adorar, e daqui a pouco a glória de Deus vem. Aí eu tenho que entender isso, no meio de dificuldade e obstáculo. Se a gente estiver buscando Deus com sinceridade, a glória dele vai vir na minha vida.
tempo, irmão, da gente buscar Deus. Romanos 14, 17, para a gente encerrar. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Está tudo errado na minha vida. Quando me perguntam, como é que está, pastor? Está bem, Deus está no controle. Está tudo indo para trás, está bem, Deus está no controle. Por quê? Porque Ele é soberano. Na hora de dizer, parou. Parou. Ponto final, acabou. É Jó, 8 meses e pouco de prova. Quando ele parou, vai orar agora. Aí a gente faz a nossa vontade para fazer. Você já percebeu? Já não estava pedindo nem para restaurar a vida dele. Que caráter, irmão Jotinho. Obedeceu a Deus. Vê a revelação para tu agora. Receba essa revelação. Ele parou, irmão. Deus disse assim: vai orar para os teus amigos. É que eles estão te maltratando, dizendo que tu está no pecado. Começa a orar por ele. Imagina, tu sem vontade de orar por alguém. Deus está tratando contigo, mas é contigo mesmo. Vai orar por eles, teus amigos, que você não quer orar. Aí começa a orar por ele agora. Aquele que te machucou, te maltratou, aquele que falou mal de você, aquele que te vendeu, aquele que te humilhou. Começa a orar por ele agora. Porque eu acho que Deus nunca Deus disse que ia fazer em certas passagens da Bíblia milagre. Quando de repente mudou a sorte de Jó, quando ele estava, em outras palavras, ele estava no centro da vontade de Deus, e mesmo sem querer, ele foi orar e mudou a sorte de Jó. Irmão, Deus vai mudar a tua sorte. Quando tu tiver sensível, a voz dele fazer a vontade dele, aquilo muda a tua vontade. Tu tem uma vontade, eu tenho uma vontade, mas a dele, porque ele é rei. Quando a gente abre a nossa vontade pela dele, sai de baixo. O milagre já está garantido. Mulher, quem tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas obedece a ele. Ele chegou sim, ele assumiu. Ele não me chamou mais de manhã, não. Ele subiu. Ele é Deus agora. Ele é o Senhor Supremo. Ele não disse que ia transformar a água em vinho, não, irmão. Ele disse: serve a água. Enquanto a gente está obedecendo, irmão, um milagre é feito. Entenda isso. Quando foi para o copo, prova aqui. Prova. Nunca provei um filme tão bom desse. Ei, você, eu disse a você, Deus está dentro de você. No começo, quando você fez a aliança, no meio da sua caminhada até o final. E para Deus, o melhor dele sempre será o final. Você não tem noção do que Deus ainda tem para fazer em você e através de você. Se manter na sua posição, porque o melhor de Deus ainda está para vir na minha vida e na tua vida. Vamos ficar na nossa posição. Está doendo, vai estar desconfortável, mas eu estou na posição que Ele mandou. Até para sair do cárcere, onde Ele sai da prisão. Só sai sem mandar, irmão. Só dá um passo sem mandar. Porque a nuvem parava e o povo parava. A nuvem andava e o povo andava. Não ande sem a proteção de Deus. Não vai guerrear por conta própria. Por isso que eu vou falar aquelas três coisas: força, conhecimento e dinheiro. Todas as três é o quê? Independência. Eu posso, eu faço. Eu e tu não é nada. Eu e tu não pode nada. Se a gente tiver um derrame agora, não roda vida. É verdade ou não? Cadê o conhecimento? Quantas jovens vem na televisão aí, ou batida de carro, ou assassinado, não tinha nem a se formar. Estava dentro da faculdade. É verdade ou não? É o dia a dia. Só quem tem certeza de tudo é ele, irmão. Amém, amados? Entenderam? Então, primeiro, esse texto fala. Diga assim: eu sou salvo, bata o seu peito. Se você quer começar com ele, se arrepender pelos seus pecados, você vai morar no céu sim. Mas, pastor, ele nem vai consertar, então começa a arrepender a ele. Deus, me perdoe. Deus, me perdoe da tua graça na minha vida. Eu falo demais, eu falo pelos cotovelos. Deus, eu estou errado muito. Que a Bíblia diz: levaram perfeito a quem refreia sua língua. Entenda isso. Isso é louvor se preparar.
aí. Para adorar o Senhor. Vamos adorar, irmão, porque a gente é salvo.